Oi, oi, seja bem-vindo a mais um Papo Sério, um café. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o auto-perdão, esse meu processo do pós-término. Achei que foi uma das situações mais difíceis de enfrentar, o auto-perdão, bem minucioso, ele leva a gente num lugar que a gente precisa realmente da cura para alcançar esse auto-perdão. Então foram alguns processos que eu gostaria de dividir um pouco com vocês e falar um pouquinho sobre isso, querer saber se vocês também passam por isso. Então, bora junto comigo. Nesses últimos dias eu estive pensando muito sobre a questão do auto-perdão, de como que foi esse processo para mim. E eu achei que foi um dos processos mais difíceis que eu tive depois do término de namoro, porque o auto-perdão ele está muito relacionado a várias feridas da nossa infância, né? Por exemplo, a rejeição, a culpa, o sentimento de abandono, a vitimização. Então, acho que isso que torna o processo muito mais difícil. E a gente também não é muito instruído a se auto-perdoar. Muito se fala, até mesmo eu já falei aqui em outros vídeos, sobre o processo do perdão, o quanto isso é importante para o nosso crescimento pessoal, o quanto isso é importante para a gente se desenvolver, que a partir do momento que a gente libera o outro, uma pessoa de rancor, de mágoa, de tristeza, quando a gente consegue liberar esse perdão, a gente libera a pessoa e a gente se libera, que o perdão ele é mais para nós do que para o outro. E até aí tudo bem, acho ok, acho muito válido, eu falo sobre isso, então que a gente deve perdoar, que o processo realmente existe um antes e um depois do perdão, a gente consegue sentir isso na nossa vida, quando a gente libera esse perdão, que isso destrava muitas áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Mas o processo do auto-perdão é a gente com a gente mesma. Então a gente tende a deixar para resolver depois, a gente tende a pensar nisso em último caso, porque a gente vai fazendo todos esses processos de perdoa o outro, de cura a mágoa, de cura o sentimento que ficou, e a gente vai limpando e a gente esquece de se perdoar, a gente esquece de buscar isso. Por que eu vim trazer esse tema aqui? Porque eu vejo que até hoje eu ainda estou trabalhando um pouquinho nisso. Como eu falei para vocês, esses sentimentos todos, essas emoções que estão agregadas ao auto-perdão, são memórias e situações que vêm lá da nossa infância. Da onde vem o sentimento de rejeição? Às vezes veio lá do pai que falou alguma coisa que a gente não gostou, da mãe que deixou a gente, que não permitiu fazer alguma coisa que era errada fazer e a gente interpretou de uma maneira que aquilo foi uma rejeição. Existem vários fatores, existem sim pessoas que são rejeitadas na infância, esse sentimento de culpa por algumas situações muito difíceis que aconteceram na sua infância. Como eu sempre falo para vocês, cada caso é um caso, então a gente precisa avaliar cada um aí com a sua demanda, né? Mas muitas vezes esses sentimentos eles vêm com crenças de coisas que não aconteceram da maneira que a gente entende que aconteceu. Né? Que pode ter sido uma coisa muito simples, mas que a nossa cabeça de infantil e criança a gente interpretou como algo muito grande e a gente carrega essa crença até o momento presente. Isso vai levando as nossas relações a situações que não existem, né? Então, em primeiro momento, quando eu comecei a limpar lá minhas crenças, a mudar o meu estado que eu estava e tentar curar minhas feridas, eu lembro que eu tive muito sentimento de culpa. Primeira coisa que eu senti foi muita culpa. A culpa de que eu deveria ter feito algumas coisas que eu não fiz, a culpa de que eu deveria ter cedido em algumas coisas que eu não cedi. Então, esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Eu relacionava muito assim, que muitas coisas eu podia ter feito e não fiz. E a verdade é que eu trago aqui pra ti, nesse momento, que a gente é muito próximo, muito amigo, é que não, tudo saiu da maneira que deveria ter saído. Você não podia ter feito nada mais para recuperar esse relacionamento ou essa relação familiar e nada menos. Então o que aconteceu, aconteceu e esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Porque se a gente ficar preso nisso de que poderia ter feito mais, o outro também poderia ter feito mais. Se a gente fica preso nessa culpa, a gente não consegue sair dali. É uma coisa que puxa para baixo.
um sentimento que puxa muito para baixo. Então a gente sempre vai achar mais um motivo para se culpar, mais um motivo para achar que poderia ter feito mais. E não, você fez tudo que você podia ter feito. Então, tira essa culpa de cima de você. Entenda que sempre nas relações é 50-50. Você pode ter errado, sim, né? Somos humanos e todos em algum momento erramos, mas que é 50%. Da mesma quantidade de culpa que você tem, o outro também tem, de ter feito algo melhor ou algo a mais para fazer dar certo. Então, se acabou, se quebrou esse laço, é porque realmente precisava quebrar. Então, o primeiro passo para a gente tirar essa culpa de cima da gente é a gente entender que é 50-50 e que a gente fez tudo o que podia ter feito naquele momento. Depois, eu lembro que daí foi uma mistura de sentimentos, né? Vem aí o medo, vem aí o sentimento de rejeição, a tristeza. Então é uma somatória de coisas. Então a gente realmente não sabe para onde está indo e o que a gente está fazendo. O medo. A gente tem medo de não encontrar uma outra pessoa. A gente tem medo de entrar numa outra relação e se ferir de novo. A gente tem medo que não vai dar certo. Então, são medos naturais, todos nós, seres humanos, e isso acontece em todas as esferas. Então, para o medo, a gente tem que fazer aquele caminho que a gente sempre faz, as perguntas. Isso faz sentido? Esse medo faz sentido? Esse medo de não arriscar mais, de não encontrar alguém, com medo de se machucar. Faz sentido? Não faz, porque a gente está aqui para viver isso e a gente não tem como saber se a próxima pessoa vai ser uma pessoa maravilhosa. Pode ser que essa pessoa seja incrível. E a gente está aqui para evoluir, então tudo que a gente passar, a gente tem que levar como aprendizado, aquilo que não deu certo, mas não ter medo de arriscar de novo, não ter medo de viver um amor de novo, de viver uma amizade verdadeira porque alguém te feriu. Porque apesar da pessoa ter te ferido, teve outros momentos que foram bacanas, que você aprendeu muito e se você pensar racionalmente, muita coisa boa você tirou dessa relação. Então entender que na vida a gente não tem como prever as frustrações, mas que também tem muita coisa boa acontecendo por trás de tudo isso e a gente tem que dar valor a essas coisas boas que acontecem nas relações que um dia o ciclo se fecha. A gente precisa recomeçar e que o que vem depois vai ser muito melhor. Ter sempre essa crença de que vai ser melhor. A fé, eu acredito que é a coisa que mais movimenta as nossas relações e a nossa vida em si, porque a gente precisa acreditar num amanhã melhor, a gente precisa acreditar na bondade humana e que o que vem depois desse aprendizado todo é um nível acima da onde a gente está agora. Pois eu lembro que eu tive muito esse sentimento de rejeição e de comparação. Eu me sentia rejeitada porque eu sabia que já existia outra pessoa. Então, por que eu não fui escolhida? Por que comigo não deu certo? Por que eu me colocava sempre nessa posição de rejeição? Aí depois a comparação. Então, por que essa pessoa foi escolhida? O que ela tem melhor que eu? O que isso? O que aquilo? Mas a gente precisa entender que nada é sobre o outro. Não é sobre a outra mulher, não é sobre a pessoa que te deixou, tudo tá aqui dentro. Tudo isso aqui que tá acontecendo, todo o medo, toda a rejeição, toda a vergonha, toda a tristeza, tudo tá aqui dentro. E aí, por que eu me sentia rejeitada? Por que eu ficava nesse nível de comparação? E o que eu fui entendendo sobre mim? Cada um tem que fazer a sua avaliação sobre si e entender quais os seus motivos, quais as suas crenças em particular. Não é porque eu tive esses sentimentos que você vai ter, então você tem que entender o seu conceito, quais é os sentimentos que você precisa trabalhar. Mas aí, diante do meu sentimento de rejeição, diante do meu sentimento de comparação, eu vi que eu estava frustrada e não era somente no relacionamento, era na minha vida profissional. E isso me levava nesse lugar de que eu achava que as outras pessoas eram melhor que eu e não era só sobre... Olha que loucura, né? Que a gente começa a notar que não é aquilo que a gente está vendo que é o real sentido da coisa, que tem muita coisa por trás que pode ser o que realmente está te fazendo se sentir rejeitado, se sentir nesse sentimento de comparação de que você não é suficiente, que você é incapaz. E aí eu fui estudando, fui trabalhando em mim e aí eu cheguei a essa conclusão de que não
não era sobre o relacionamento, é que eu realmente me sentia inferior em outras áreas da minha vida e isso me colocava nessa posição de achar que naquilo ali eu também era inferior, né? Que naquilo ali eu era rejeitada. Então, o que eu, Juliana, fiz? Foquei totalmente nos meus projetos pessoais e profissionais. Que se eu não estava contente com aquilo ali, eu precisava dar um plus. Aí eu comecei a dar um plus e hoje eu vejo que consegui entender então que o meu sentimento de rejeição não vinha somente do relacionamento, mas porque as outras áreas da minha vida estavam com esse sentimento de falência, eu não conseguia equilibrar os fatores. Então eu comecei a trabalhar a minha cura emocional, do sentimento de rejeição, de comparação, de por que eu me sentia assim. Comecei a potencializar o meu profissional, a começar a estudar mais, a começar a me erguer nesse lado da vida e tudo começou a se equilibrar. Porque aí o sentimento de rejeição, ele não pegava na esfera do relacionamento, ele me pegava na esfera profissional e eu estendi esse sentimento a isso porque eu me agarrava no relacionamento para não ver a falta que estava no profissional. Então, é essa análise que você tem que fazer. Realmente esse sentimento está vindo dessa situação? Porque talvez não é. Como que tá as áreas da sua vida? Tem que ter um equilíbrio, porque quando falta numa, a gente tende a levar esse sentimento em todas as áreas da vida e a gente começa a ficar confuso, porque tu acha que precisa daquela pessoa para se destacar, que tu precisa daquela pessoa para ser alguém, e não é. Você é alguém, você já é um seu destaque, mas quando a gente não se envolve emocionalmente e com a alma, com o coração, naquelas áreas que estão faltando na nossa vida, que no meu caso era profissional, aí a gente tende a pender para o outro lado, porque acha que aquilo ali é o que te define. Por quê? Porque está faltando a tua emoção naquela área da sua vida. Então, esse equilíbrio precisa ter, mas é sempre bom você analisar se existe esse equilíbrio na sua vida, na área financeira, na área profissional, na área de relacionamento, na área familiar, porque em algum momento, se uma despencar, você associa todas as suas dores àquilo ali, e talvez não seja aquilo ali de fato, aquela área da sua vida que está descompensada, talvez seja outra que precisa de atenção. Então é sempre bom dar uma analisada e ver quais os seus sentimentos em relação a cada área da sua vida e ir ajustando isso para que não haja, né, um desconforto e uma descompensação que você talvez não consiga se reerguer tão rapidamente. Outra coisa que eu identifiquei em mim foi o sentimento de vergonha. Eu lembro que na época eu não sabia como contar para minha família que isso tinha acontecido. Eu realmente estava com vergonha de contar para eles. Um desconforto total, parece que tu tá perdendo uma parte sua e agora tu tem que encarar a família e dizer. Para mim era uma situação muito ruim, assim. Eu realmente estava com vergonha de falar para a família que nós tínhamos terminado. Enquanto eu não contei para todo mundo, isso me consumia por dentro. E quando eu contei, eu acho que a culpa, ela realmente se dissipou, assim, que foi aquela coisa de respirei agora. Se tu quer dar esse passo e a vergonha fica te consumindo e tu diz, ai, não vou fazer, vou deixar para a próxima semana, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois de amanhã. Só que isso fica todos os dias ali te consumindo, como se você realmente não conseguisse fazer aquilo. Então, a minha dica para quem tem vergonha em qualquer área da sua vida é vença esse passo o mais rápido possível, porque ela realmente te joga muito para baixo e você fica você fica pensando milhões de coisas, milhões de soluções e a única solução é você dar esse passo, encarar a vergonha de frente e dizer não, vou vencer ela hoje, vou fazer o que tem que fazer, vou falar o que tem que falar, vou fazer o vídeo que eu tenho que fazer, vou postar o que eu tenho que postar. Então a vergonha só se vence assim. Não tem outro meio de vencer a vergonha, você tem que encarar ela de frente e dizer para ela quem é que manda aqui, que é você. Então, quais os sentimentos que eu anotei aqui que fizeram parte desse processo de auto-perdão, que estavam por trás disso, que não me permitiam eu me perdoar, né? Que demoraram, por isso que eu demorei um pouco a mais para conseguir esse auto-perdão. A culpa, o medo, a vergonha, a rejeição. Isso tudo está atrelado a algumas perguntas que a nossa mente fica dia após dia ali matutando e ela fica enchendo o saco toda hora, que é o que a minha família vai dizer,
O que o vizinho vai pensar? Ai, realmente sou uma frustrada, não consegui fazer dar certo. Porque o que eu podia ter feito a mais que faria dar certo, mas se eu tivesse feito dessa maneira e não da outra, ia dar certo. E o que eu tenho para te dizer é que nada disso ia dar certo. E que ninguém tem nada a ver com a sua vida. E que quanto antes você superar isso, quanto antes você se perdoar, você se amar, você entrar nesse lugar de, cara, eu fiz tudo que eu podia ter feito, eu fiz o melhor que eu podia ter feito com a consciência que eu tinha naquele momento, então eu estou bem com isso. Então vamos lá. As técnicas, como sempre falo, mas vou repetir aqui porque talvez alguém está chegando novo. As técnicas, elas têm que ser usadas mais de uma vez, repetidas vezes. Você vai fazer um dia, vai fazer 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 10 dias, 21 dias, 60 dias, não sei. Quando você achar que isso internalizou em você, você para. Caso contrário, você segue fazendo. Por quê? Processo de repetição é o que te traz o aprendizado. Processo de repetição é o que faz a neuroplasticidade fazer um caminho neural novo no seu sistema. Então, por isso que você repete, até que ele internalize e você diga, não, agora tá tudo certo. Então, as técnicas de auto-perdão não é do dia pra noite também, né? Às vezes a gente tá aí com esse sentimento de rejeição uma vida toda, às vezes a gente tá com esses medos impregnados na gente por anos e anos a fio. Então, tudo é processo e a gente precisa respeitar o tempo do processo, o tempo das coisas internalizarem, o tempo de você se perdoar. Então não tenha preguiça, é o seu auto-perdão, é o seu autocuidado e vale a pena no final. Antes de dormir, ou ao acordar, ou na hora da sua escrita, você vai fazer essa pergunta a si mesmo. Conecta com você, como sempre, se conecta com você e pergunta: o que eu ainda preciso curar em mim para transformar essa situação? Divino Criador, o que eu ainda preciso curar em mim para que essa situação seja transformada? Então, todos os dias você vai fazer, ou ao acordar ou antes de dormir, você vai fazer essa pergunta para o universo e a resposta vai vir. Do que você ainda precisa curar, do que você ainda precisa melhorar, do que você ainda precisa aceitar, do que você ainda precisa se perdoar. Você faz essa pergunta e a resposta vai vir. Outra coisa que eu usei muito, que eu recomendo, o Ho Oponopono, tem aqui no canal, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição, mas a oração do Ho Oponopono, por quê? Porque ela vai limpando essas memórias e ela vai ressignificando todas as memórias que estão ali, de rejeição, todas as memórias de medo, todas as memórias de dor, de sofrimento. A função dessa ferramenta é realmente limpar as memórias. Então, quanto mais você limpar, mais curado você vai ficar. Então, use essa ferramenta, que ela tem as ferramentas aqui prontas, que você só vai escutando o áudio e recitando as frases. Ela vai te ajudar muito nesse processo. Escreva sobre isso. Pode escrever todos os dias, se você quiser, até que isso cesse. A escrita, ela, como eu sempre falo para vocês, ela é como se você estivesse falando com alguém, com a sua terapeuta, com o seu amigo sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais para fora vem vindo e essa situação vai ficando no papel e não dentro de você. Então escreve mesmo. Hoje senti raiva do fulano e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que essa situação está ainda acontecendo? O que eu ainda preciso curar? O que eu ainda preciso libertar? O que eu ainda preciso perdoar? Escreve todos os dias, ou a cada 2 dias, ou sempre que você sentir que isso está na tua cabeça, mais um dia você vai ali e vai escrevendo isso ali. Todas essas ferramentas é para que você vai tirando de dentro de você esses sentimentos e vai botando para fora. Então precisa fazer as técnicas para que o auto-perdão venha. Então a gente precisa, nesse momento, entender que tudo acontece porque precisa acontecer. Foi triste, foi sofrido, mas hoje eu consigo ver quem eu me tornei depois de tudo isso. Quem é a Juliana no antes e depois. E se você não consegue ver essa mudança em você, talvez alguma coisa esteja errada, você não consegue dar um brilho para sua história, um brilho para você. E aí realmente precisa potencializar suas técnicas e realmente se envolver com as técnicas e para ver os efeitos delas.
E então eu vou deixar aqui minha última sugestão de técnica para você, que é realmente todos os dias você se conectar com você mesmo, todos os dias. É uma técnica rápida, você pode fazer várias vezes por dia. Então você se conecta com você e fala o seu nome: Juliana, eu amo ser você. Juliana, eu amo ser você. E aí você pode dar aqui qualidades para você. Você é linda, você é incrível, você é maravilhosa, você é educada, você é inteligente. Daí você muda a frase: Juliana, eu aceito ser você. Eu aceito todas as situações que vivemos até aqui, para que a gente se reconstrua, para que a gente seja a mulher que a gente é hoje. Então eu aceito as minhas histórias, eu aceito o meu passado, eu aceito a minha vida, eu aceito o término dessa relação. E aí, por último, você vai falar: eu me perdoo. Eu me perdoo por tudo. Eu me perdoo por tudo que aconteceu. E aí você fala aí as infinidades de perdão que você quer liberar a si mesmo, né? Eu me perdoo por todas as vezes que senti raiva, eu me perdoo por todas as vezes que eu senti culpa, eu me perdoo por todas as vezes que eu senti medo. E aí você pode falar: Juliana, eu te perdoo, eu te perdoo. E você tem que fazer isso, claro, bota ali a sua musiquinha, bota ali o seu ambiente e faça com a intensidade do seu coração. Eu não vou mais fazer porque eu já estava aqui emocionada, já ia chorar. Mas eu me amo, e aí você fala por que você se ama. Eu me aceito, e você fala os motivos pelo que você aceita ser você. E aí eu me perdoo, e aí você cita os seus perdões. Eu me perdoo por tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu foi com a consciência que eu tinha naquele momento, e eu fiz o melhor que eu pude com a consciência que eu tinha naquele momento. Então eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. E isso parece simples aqui falando, mas eu vou trazer uma técnica para vocês e deixar aqui no canal sobre essas 3 ferramentas. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Vou trazer aqui para vocês e deixar um videozinho ali. Mas faça, você vai ver, você vai se emocionar, você vai chorar muito no começo, porque realmente é um processo de eu me perdoo e eu me amo porque eu sou incrível. Então eu aceito tudo que me aconteceu, eu me perdoo porque eu realmente sou incrível e eu fiz tudo que eu podia ter feito. Então parece simples, mas lá na hora você vai ver que é emocionante, é libertador, e aos poucos esse auto-perdão vem. Eu acho muito incrível a gente ter esse papo de auto-perdão. Acho que é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer por você mesmo, porque vai te liberar em muitas áreas da sua vida. E o auto-perdão acho que é a coisa mais linda que a gente pode fazer por nós mesmos, porque é o amor mais branco que a gente tem que ter. Amar aos outros como ama a ti mesmo. Se a gente não tem esse amor de reconhecer que a gente merece o perdão, então a gente não consegue amar ninguém. Faça essas técnicas, espero que vocês tenham gostado desse nosso Papo Sério no Café. É um prazer sempre estar aqui com vocês e trazer esse papo mais íntimo e que necessitamos tanto. Então eu fico por aqui, te agradeço pela sua participação, pela tua presença aqui, eu amo estar aqui com vocês e eu te vejo no próximo vídeo de mais um Papo Sério no Café, pra gente bater papos interessantes. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com os seus amigos para que eles também consigam chegar a esse conteúdo. Se inscreve no canal para que você tenha acesso aos próximos vídeos que vão entrar por aqui. E não esquece, comenta aqui o que você achou e se você vai fazer as técnicas, se você já fez alguma dessas, como que você se sente nesse processo de auto-perdão. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.